Ok, vamos lá, terceiro anjo. Vejam só, no último vídeo que eu mandei para vocês, primeiramente, bom dia, né? O dia, quando eu digo, ainda tá claro, né? Como ainda tá claro, eu tô dizendo bom dia, embora já não seja mais de manhã, seja tarde. Nossa última aula, através de vídeo, no caso, eu fiz aquela correção sobre a primeira parte do conteúdo de evolução, onde a gente viu aquelas questões iniciais, não foi isso? O conceito dado à evolução, a importância da evolução para espécies de seres vivos, as evidências biológicas, ok? E agora a gente vai conhecer as ideias evolucionistas, ou seja, quais foram os cientistas que se destacaram nesse ramo da biologia, a evolução. Já foi citado logo no início quais são esses cientistas, só que não se falou o porquê, o que fez torná-los importante para esse ramo da biologia. Então, dois são os cientistas que mais foram falados e contribuíram, um menos, mas teve o início dessa contribuição, e outro de forma mais, que posso dizer, satisfatória, que até hoje serve de embasamento teórico, certo? Nos dias atuais, é considerado o pai da evolução e que tem fatos reais para que seja considerado, no caso, conhecimento científico, certo? Então, são eles Jean-Baptiste de Monnet, mais conhecido popularmente como Lamarck, porque ele tinha um título por ser um cavaleiro, então ele ficou mais conhecido como Cavaleiro de Lamarck, e Charles Darwin. Então, hoje a gente vai ver só um pouco sobre Lamarck. A gente hoje vê Lamarck. Na próxima aula, eu vou enviar para vocês também uma videoaula, não sobre Lamarck mais, e sim sobre Charles Darwin, certo? Infelizmente, eu vou estar lendo aqui um livro e parando, dando pausa para explicar pouca coisa, para não ficar um vídeo demorado, sabe? Cansativo. No entanto, eu só lamento assim vocês não terem esse livro, porque se vocês tivessem esse livro, eu não tinha o trabalho ainda de ter que montar a apostila para poder enviar. Então, para agora, eu vou explicar as ideias evolucionistas de Lamarck, Jean-Baptiste Monnet, popularmente conhecido como Lamarck. Na próxima aula, ou videoaula, eu vou estar explicando o outro e mais conhecido evolucionista que é considerado o top, certo? O pai da evolução, que é Charles Darwin, e vou enviar também uma apostila resumindo, no caso, sobre os dois, suas contribuições, certo? E também exercício para a gente finalizar a parte de evolução, e daí na seguinte a gente começar já com a parte de ecologia, se Deus quiser, ok? Então, as ideias de Lamarck, diz aí, ó. Um nome sempre lembrado na história do pensamento evolucionista é do francês Jean-Baptiste Antoine de Monnet. No caso, ele era um naturalista, ou seja, ele era cientista, mas ele era um cientista naturalista. Como assim, professora, naturalista? Lamarck, ele se destacou mais, para ser sincero com vocês e para que vocês tenham realmente um conhecimento, que posso dizer, com um conhecimento bastante detalhado, pode-se dizer, de Lamarck. Ele tinha mais conhecimento, ele ficou mais conhecido, na verdade, por questões, ou por contribuir, ou não digo nem contribuir, mas por defender questões na origem da vida, a questão da geração espontânea, ou teoria da biogênese, que a gente viu lá no primeiro ano, na parte do capítulozinho que fala da origem da vida, que fala daquelas teorias que falava que o ser vivo surge da matéria bruta, sem vida, é dizer assim, que da lama surge, no caso, o sapo, isso é um absurdo, da farinha de trigo surge, no caso, o rato. Então, ele se destacou mais nessa época, ou nesse ramo da biologia, da origem da vida, em defender a geração espontânea, que na própria evolução. Por quê? Nessa época, porque a gente não pode desconectar Lamarck quando estiver vendo, tampouco Charles Darwin, quando a gente for ver, do contexto histórico. Como assim, professora? O contexto histórico? O contexto, na verdade, histórico-social.
Aí se vocês falarem com o Bartolomeu, que é da área, ele vai poder dar detalhes. Eu não vou falar da área histórica em si, mas assim, o que eu vou frisar é que naquela época de Lamarck e na época de Charles Darwin, a questão religiosa defendia muito o criacionismo ou fixismo, que diz ou defende o quê? Que os seres vivos, o meio ambiente, a natureza, surge e morre do mesmo jeito. Nada muda, nada se mexe, nada muda, que eu posso dizer, tudo é imutável, fixo. Por isso chamar fixismo. E criacionismo. Por que então criacionismo? Porque foi criado por um ser superior, por Deus, e que daquele jeito ficava e que não mudava. Mas a gente sabe hoje em dia que Deus permite que as coisas sejam mudadas. O homem já criou tantas coisas, não é isso? Então, naquela época, era muito acirrada essa questão criacionista ou, posso dizer, fixista. Então, além do aspecto biológico, científico da questão da evolução, tinha também um aspecto social. Ou seja, um homem, que no caso de Lamarck, chegar a dizer que os seres vivos evoluíam ao longo, ele não dizia nem ao longo, como realmente constata-se hoje, mas dizer que o meio ambiente impõe situações para que os seres vivos mudem, ou o próprio meio ambiente muda com o decorrer do tempo, isso era um absurdo para essas pessoas, para a sociedade. É como se estivesse confrontando as leis divinas, a lei de Deus. Então, assim, eles foram umas pessoas que contribuíram para as ciências e que posso dizer, caráter muito forte para segurar o que eles achavam e defender. Então, por isso que eles se destacaram, porque eles não ficaram com medo quando a sociedade foi para cima, quando os cientistas mais rigorosos, mais, que pode ser, defendiam o fixismo, o criacionismo, ficavam criticando, não, e eles seguraram as pontas, no caso, Lamarck, mesmo com muitas falhas nas suas ideias, mas contribuiu e foi considerado o cientista que primeiro teve a ideia evolucionista. A gente não pode dizer que o primeiro a ter a ideia evolucionista foi Charles Darwin, não. Charles Darwin é considerado o pai da evolução porque ele conseguiu elaborar livros, ideias, que podem ser teorias, fundamentadas cientificamente, coisa que infelizmente Lamarck não fez e que permitiu que ele tivesse esse mérito de realmente ser considerado real e que as espécies de seres vivos evoluem, só que ao longo de gerações, certo? Não é de hoje para amanhã não, nem no estalar de dedos. Beleza? Então, Lamarck, por ser naturalista, ele defendia a questão da geração espontânea ou a biogênese. Então, esse fato complicou o que ele defendia. Por quê? Porque dizer que, no caso, os seres vivos surgem da matéria bruta, inanimada, sem vida, não é correto. O próprio nome já diz, é evolução, porque evolui ao longo das gerações, ou seja, os seres vivos vão evoluindo e não muda brutalmente de matéria viva, ou perdão, da matéria não viva para matéria viva. Aí o que é que ele diz aqui, ó? De acordo com o lamarquismo, cada espécie atual de ser vivo surgiu por transformações sucessivas de uma forma primitiva, vejam, originada da matéria não viva, ou seja, da matéria bruta, que ele defendia essa questão. Lamarck acreditava que formas primitivas de vida surgiram por geração espontânea, que é a biogênese que a gente viu naquela parte de origem da vida. Como eu digo a vocês em sala de aula, é importante que vocês entendam o conteúdo, porque um conteúdo vai puxando o outro. É uma sequência didática, entendeu? Então, quem lembra daquelas teorias da geração espontânea, da origem da vida, teoria da geração espontânea ou a biogênese, teoria da biogênese, certo? Depois vieram a teoria mais recente, que é a teoria molecular, as científicas mais recentes, certo? As atuais. Quem lembra dessa área da biologia vai entender um pouco o que Lamarck passou e também vai dar continuidade à linha de raciocínio. Se não, tem que voltar à parte de biologia do primeiro ano, certo? Mas vamos lá.
em diversos momentos da existência da Terra e que elas se modificavam ao longo das gerações em virtude de uma suposta tendência da natureza em aumentar sua complexidade. As ideias lamarquistas sofreram duras críticas desde sua publicação, principalmente por não se apoiarem em fatos observáveis e testáveis, ou seja, Lamarck, tudo o que ele afirmava, ele não tinha fatos concretos que a gente pudesse visualizar e ali confirmar que era real e que assim a evolução ocorria. Então, o que realmente fez ele não ficar considerado como o cientista pai da evolução, porque ele era naturalista, tinha essa ideia fixista, certo? E não dava condições de a pessoa ver, apalpar, tocar, para ser considerado realmente um fato científico. Coisas que Charles Darwin, na próxima aula vocês vão ver, fez. Mas Charles Darwin teve situações de vida muito melhor que, no caso, passou por situações de vida muito melhor que a de Darwin, que fez com que ele pudesse chegar a determinadas conclusões que, infelizmente, Lamarck no seu mundinho não chegou, certo? Aí o que é que diz mais com relação a Lamarck? Ficou conhecido, como eu já disse, mais ainda conhecido na questão da origem da vida, né? A questão de defender mais a vida bruta, inanimada, certo? Que os seres vivos surgem da matéria bruta, inanimada, que na própria área da evolução. Só que quando a gente está vendo a parte de origem da vida, no capítulo ou esse ramo da biologia, a gente não costuma chamar ele lá de Lamarck. A gente chama ele lá de Jean-Baptiste, porque é como se eles esquecessem que é a mesma pessoa. Mas Jean-Baptiste, que está lá no livro de volume 1 de biologia, que fala da origem da geração espontânea ou da biogênese, é o mesmo Lamarck ou Jean-Baptiste que contribuiu para a evolução dos seres vivos, ou para esse ramo da biologia, certo? Então, ele se destacou mais lá nesse ramo da biologia que aqui na evolução, mas teve aqui também sua contribuição, certo? Aí diz aí, ó, ele afirmava que o ambiente pode forçar a mudança de hábitos de um organismo, levando ao desenvolvimento exacerbado, ou seja, grande, de certas estruturas e a atrofia, ou seja, o não desenvolvimento em função do uso e desuso dos órgãos. Essas explicações resumem o que Lamarck denominou de lei do uso e desuso. Lembra quando a gente estava conferindo aquelas questões que eu coloquei, passou batido, eu coloquei, depois que tinha digitado, foi que eu vi, eu tinha colocado uma questão já abordando as ideias de Lamarck, porque Lamarck, ele realmente, o que fez ele ter esse destaque, esse mérito nesse ramo da biologia foi justamente ele ter essa cabeça mais, é até contraditório ele, essa cabeça em achar que as espécies de seres vivos eram obrigadas a evoluir em função do meio ambiente. No entanto, ele, o que é que acontecia? Em contrapartida, não provava isso, como é que isso acontecia, e a falha de achar que a matéria viva surgia da matéria não viva, certo? Então, e desse pensamento dele de dizer que usar demais um órgão fazia com que ele crescesse exageradamente, ou o não uso dele fazia com que ele atrofiassem, ou seja, não mais crescesse, surgiu aquela leizinha que estava lá naquela questão que eu disse, olha, quando eu estiver explicando as teorias dos evolucionistas, vocês vão ver. Está falando justamente dessa lei do uso e desuso. Então, para Lamarck, na época, quanto mais se usava um órgão, mais ele crescia. Quanto menos se usava, ele atrofiava. Aí o que é que ele dizia? Que as serpentes, as cobras, elas não tinham mais patas, não tinha mais os membros delas, patas, deixa eu ver aqui, membros locomotores. Para ilustrar essa ideia, Lamarck citou como exemplo a ausência de pernas nas serpentes atuais, atribuindo a falta de uso dos membros locomotores pelos ancestrais desses animais.
A adaptação a um modo de vida rastejante teria levado os ancestrais das serpentes a usarem cada vez menos os membros locomotores, característica que seria transmitida às descendências ao longo das gerações. Essas explicações para o desaparecimento completo das pernas nas serpentes atuais ilustram o que Lamarck denominou de lei da transmissão das características adquiridas. Todas as vezes, gente, que vocês verem alguma questão, seja num vestibular de alguma faculdade, ou seja no Enem, que falar de lei do uso e desuso e lei das características, lei da transmissão das características adquiridas, recapitulando, lei do uso e desuso, lei da transmissão das características adquiridas, podem assinalar, sem sombra de dúvida, se estiver se referindo a cientistas, a Jean-Baptiste de Monnet, ou popularmente chamado de Lamarck ou lamarquismo, porque ele defendia que as serpentes, as cobras, por não usar seus membros inferiores, ele dizia que as cobras tinham membros inferiores, tinham patas, e que por não usar, elas, no caso as patas, foram atrofiando até que deixou de ter, e elas, as cobras, passaram a ter vida rastejante, coisa que não é real, certo? Ele dava umas viajadas feias e não comprovava isso. E não mostrava um fato, uma evidência de que aquilo ocorria, como os fósseis. Os fósseis a gente vê lá, os ossos, os dentes, as pegadas, certo? Então ali é um fato científico, porque a gente está visualizando. Ele não mostrava para dizer, realmente está lógico isso, a gente está vendo, certo? Então, ele dizia que se usar, faz aumentar, se não usar, faz perder. E que se você deixar de usar ou se usar demais, fazendo com que perca ou ganhe, essa característica que eu, por exemplo, vamos dar um exemplo estúpido, mas que para ele, na época, eu acho que ele achava que isso era real. Se eu vou à academia, certo? Então eu faço muita musculação e aí eu desenvolvo bastante meus músculos, certo? Então, eu passei a ter os músculos desenvolvidos e eu vou transmitir essa minha característica de músculos desenvolvidos para os meus descendentes. Não é assim, vocês sabem. Não é porque eu exercitei demais minha musculatura que eu vou transmitir a minha descendência. Hoje se sabe comprovadamente que não tem validade científica essa suposição, essa lei que Lamarck criou na época, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características hereditárias. Sabe-se que tem a questão da genética e sabe-se também, hoje em dia, além da questão da genética, que nem Darwin conhecia ainda. Ele só supunha que tinha algo misterioso que era genética. Hoje em dia a gente sabe, certo? Que a genética transmite os fatores hereditários, certo? E também as condições ambientais, as chamadas adaptações, que ocorrem, como eu já disse, não no piscar de olho, estalar de dedos de hoje para amanhã, mas ao longo de gerações. São condições ou mecanismos que os seres vivos vão passando a ter para poder sobreviver sob determinadas condições. Aí sim pode, ao longo de gerações, transmitir para os seus descendentes. E não eu passar 6 meses fazendo uma academia de musculação, aí fico com meus bíceps, tríceps, tudo desenvolvidos, e aí eu vou passar, quando eu engravidar daqui a 1 ano, para minha filha ou meu filho. Não é lógico isso, certo? Então, não tem fundamento. Ok? Então, para a gente fechar, que já vai dar 20 minutos de explicação e não ficar cansativo. Qual a importância de Lamarck? Lamarck se destacou porque, tá até aqui, ó. A principal, então, carro de som agora passando. A principal contribuição de Lamarck para o evolucionismo foi destacar o fenômeno da adaptação dos seres vivos ao ambiente, que resultaria de modificações lentas e graduais ao longo de inúmeras gerações. Ou seja, como eu disse a vocês desde o início, o mérito de Lamarck foi o quê? De ele
acreditar que as espécies de seres vivos evoluíam, certo? Enquanto que as pessoas, os cientistas da época, naturalistas, diziam que não, que os seres vivos nascem e morrem ao longo das gerações do mesmo jeito, fixos, imutáveis, certo? Ele discordava, ele achava que o meio ambiente, a situação do uso ou desuso, fazia com que pudesse mudar, evoluir determinadas espécies. Por isso que ele ficou considerado como o cientista que teve o mérito em admitir primeiramente que os seres vivos evoluíam, mas teve o descrédito ou por não poder comprovar, por não ter fatos científicos, ou seja, que a gente pudesse visualizar, não teve credibilidade a sua lei do uso e desuso e lei da transmissão das características hereditárias, ok? Só para vocês verem, tem um outro exemplo para a gente fechar com relação a Lamarck nessa aula. Ele tanto defendia a questão da lei do uso e desuso, que um outro exemplo, além das cobras, que dá ainda mais uma noção para vocês de lembrar de Lamarck, do uso e desuso e da lei da transmissão das características hereditárias, ele dizia o seguinte, ó, o pescoço das girafas atuais. O que é que ele dizia? Segundo Lamarck, os ancestrais da girafa tinham pescoços curtos. Ele nem viu, mas ele já supõe, na época ele supunha que as girafas anteriores tinham pescoço curto, ou seja, como é que ele podia dizer isso se não tinha nenhum fóssil indicando que antigamente as girafas tinham pescoço curto? Mas ele dizia que as girafas hoje, atuais, têm pescoço longo porque as ancestrais tinham pescoços curtos, mas o esforço para obterem alimento na copa das árvores, lá no alto das árvores, levou ao aumento no comprimento do órgão, de acordo com sua lei do uso e desuso. A característica adquirida pelo uso intensivo, ou seja, de todo dia, a girafa ir lá na copa da árvore para buscar, no caso, o alimento, fez com que intensivamente ele fosse do quê? Intensivamente, perdão, que posso dizer, usando o pescoço dele diariamente, dela, no caso da girafa, para poder adquirir seu alimento. Então, aquele uso contínuo e intenso fez com que ela aumentasse o comprimento do seu pescoço e que transmitia essa característica ao seu descendente. Só que a gente sabe que isso não é real, não é um fato científico, certo? As girafas não têm esse pescoço longo porque todos os dias vai lá buscar, no caso, alimento nas copas das árvores. Já é uma característica delas ter pescoço longo, ok? Então, assim a gente finaliza essa aula de explicação sobre as ideias evolucionistas de Lamarck, ok? Que teve sua contribuição nesse ramo da biologia por ser o primeiro cientista a acreditar que os seres vivos evoluem ao longo das gerações. Ok? Então, até a próxima aula. Cheiro grande, se cuidem e fiquem com Deus.